Estamos no 22º domingo depois de Pentecostes. A primeira leitura é um trecho da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tenham firme confiança no Senhor Jesus, que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu tenha este sentimento de vós todos, porque vos tenho no coração e quer em minhas prisões, quer na defesa e confirmação do Evangelho, todos sois participantes da minha alegria. Deus me é testemunha da ternura com que amo a todos vós no afeto íntimo de Jesus Cristo. O que lhe peço é que vossa caridade aumente mais e mais em conhecimento e compreensão, para que aprecieis o que é melhor, a fim de que sejais puros e sem mancha para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retiraram-se os fariseus para consultarem entre si, a ver como apanhariam a Jesus em alguma palavra, alguma armadilha. E lhe enviaram seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e ensinais o caminho de Deus segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-nos, pois, o vosso parecer: é lícito pagar o tributo a César ou não? Conheceu, porém, Jesus sua maldade e disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário. E Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus replicou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz do Senhor, nosso inimigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Epístola de São Paulo aos Filipenses é uma epístola cheia de afeto, porque foi esta a primeira comunidade de quem ele se aproximou ao sair da Ásia para a Europa, para a pregação da verdade e do Evangelho. E encontrou uma gente disposta, aberta à verdade, cheia de boa vontade, e isso lhe deu uma profunda alegria. Ele mostra a identificação perfeita desta alegria com a doutrina de Jesus Cristo, a quem ele quer servir sempre e convidar a todos os outros a fazer o mesmo. O Evangelho é uma reação ao ódio que os fariseus e outros inimigos de Jesus sentiam, principalmente depois da parábola dos vinhateiros. Eles se reuniam para planejar uma armadilha
que apanhasse Jesus num erro qualquer. Naturalmente que eles não têm um conhecimento exato da sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo e por isso procedem como o fizeram. Chegam bajulando. Sabemos que sois da verdade, amigos da verdade. Na verdade, não é nosso Senhor que vai se deixar vender pela bajulação, que é uma forma de conquistar o orgulho humano por parte de quem tem este ou aquele interesse. Perguntam então se era lícito pagar o tributo a César. Eles pagavam o denário. Em razão da lei contra a imagem dos judeus, faziam um tipo diferente de denário com palmas. Isso, porém, não impedia que moedas de nações vizinhas, também dominadas pelos romanos, fossem utilizadas por eles. Ora, essas moedas traziam a cara do imperador, que naquele momento era Tibério. Como acontece com o episódio da mulher apanhada em adultério, em que Jesus contradiz aqueles que acusavam a mulher, usando uma habilidade impressionante. O Evangelho conta nesse episódio que Nosso Senhor, ao receber a acusação dos judeus contra ela, esta mulher acabou de ser apanhada em adultério. A lei manda apedrejar tais mulheres. Que dizes? Naturalmente, se Jesus dissesse que devia ser apedrejada, estava tomando uma posição contra o povo. Se apoiasse a libertação, estaria quebrando a lei. Então o Evangelho conta que Nosso Senhor se abaixou e começou a escrever no chão
O Evangelho conta que, um a um, aqueles que trouxeram a mulher adúltera começaram a se retirar um a um, diz o Evangelho, a começar dos mais velhos. Se suspeita com muita razão que naquele momento em que Nosso Senhor começou a escrever os pecados, algum elemento que indicasse os pecados daquela gente contra os quais eles agora se levantavam naquela acusação. Cada um foi vendo o retrato de si mesmo, recordando algum episódio do seu passado vergonhoso, e foram se afastando. Depois que todos desapareceram, ficou somente a mulher em pé diante de Jesus. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Nenhum deles ficou da condenação? Nenhum, Senhor. Nem eu também te condenarei. Vai e não peques mais. Eles perceberam que estavam sendo acusados com razão por pecados pelos quais eles eram responsáveis diante de Deus. E Jesus, que é Deus, sabe o que está falando ou o que está escrevendo. Assim ocorre nesse novo episódio. Mostrai-me a moeda, hipócritas. Eles enfiam a mão no bolso e tiram uma moeda. Era fácil, ao pegar uma moeda, pegar uma daquelas moedas cunhadas em regiões vizinhas às dos judeus, com a efígie do imperador. Se eles estavam utilizando aquela moeda com o efígie do imperador, estava reconhecendo o imperador como governante legítimo. E por isso reconhecendo o direito de ele receber os proventos, uma vez que, como governante, ele administrava as regiões debaixo de seu governo. E essa administração custava algum preço. Nosso Senhor quer recordar que há o poder sobrenatural de Deus, ao qual nós devemos reverência, respeito e obediência, o poder civil, e há o poder sobrenatural de Deus direto sobre tudo.
ao utilizar a moeda do imperador, eles estavam reconhecendo os direitos do imperador de cobrar os impostos. Como ocorrera com a mulher adúltera, de quem é esta efígie na moeda? É do imperador. Então, dai ao imperador o que é dele e a Deus o que é de Deus. O reconhecimento dos direitos de Deus estão acima dos reconhecimentos dos direitos da autoridade humana, terrena, mas essa autoridade terrena, ela representa também Deus. E ao pagar o imposto para ela, eu reconheço essa sua autoridade. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eles acatavam o poder, a autoridade de César, acatavam a obrigação de lhe pagar os impostos. Nessa ocasião, por exemplo, no sul da Judéia, governava um representante do imperador, o governador Pôncio Pilatos. Eles já conheciam, então, a autoridade de Pilatos. Naturalmente que o poder da autoridade civil não é um poder absoluto. Ele não tem uma autoridade total. Quem a tem é Deus. Mas ele deve reconhecer os direitos da autoridade, que naturalmente tem seus limites. Não acontece como ocorre nos países, por exemplo, totalitários, comunistas, em que a autoridade civil se julga no poder total de possuir os bens dos súditos, manobrando como deseja. É necessário fazer a distinção adequada. A contribuição de cada um de nós pelas necessidades espirituais não anula a contribuição pelas necessidades materiais. Apenas a limita
não sendo evidentemente igual. Há o dever de contribuir para as coisas espirituais. Por exemplo, aproveito a oportunidade para apelar para a contribuição de todos, na medida de suas possibilidades, para a confecção da imagem de Nossa Senhora da Fé e Rosário que nós estamos providenciando. Já está sendo encaminhado o projeto e é uma imagem de madeira, no estilo da imagem original de Nossa Senhora da Fé, que ficava na antiga Catedral de Salvador. Apenas será uma imagem um pouco menor, porque ela não caberá aqui no conjunto do altar. É necessário, então, que seja um pouco menor. Mas é a padroeira de nossa igreja, Nossa Senhora da Fé e Rosário. E eu quero pedir a todos a maior generosidade que puderem nessa intenção, ainda que com sacrifício pessoal. Generosidade nessa contribuição. Já gastamos uma parte com a vida do escultor até Salvador, com a avaliação do projeto, do seu encaminhamento. Já está sendo planejado o seu modelo, mas há muito o que fazer ainda. E eu insistentemente apelo para a contribuição de todos nesse sentido. Assim também há o dever de contribuir para o poder civil. O poder civil tem a obrigação de cuidar da sociedade, cuidar do bem público. Mas precisa da colaboração dos seus súditos para que isso se possa efetivar eficazmente. Toda autoridade tem uma grave responsabilidade no governo do povo, mas precisa da contribuição do povo para isso. É necessário que haja honestidade da parte de todos nessa contribuição, na medida de suas possibilidades.
respeitar o governo adequado, que caiba direito em uma nação. Pode ser a monarquia, o rei, o imperador. E pode ser um poder público originário de modo diferente. São Tomás ensina que a melhor forma de governo é a da monarquia, do rei, porque se parece mais com a maneira como Deus governa o universo. Quando a princesa Isabel, atacada principalmente pela maçonaria por ocasião da abolição da escravatura no Brasil, percebeu o risco de não vir a governar. Ela, que era uma mulher de fé, recorreu ao céu. Primeiro, casada, sem filhos, nunca lhe nascia um filho, e ela pediu a Nossa Senhora filhos. De fato, teve esses filhos, dos quais os descendentes estão aí, morando no Brasil. Mas, vendo que poderia ser alijada do trono, ela mandou fazer uma coroa, igual à coroa que ela tinha feito para ela quando fosse coroada imperatriz do Brasil. Mandou fazer uma cópia de tamanho adequado e coubesse na imagem de Nossa Senhora Aparecida. E pediu a Nossa Senhora que, se ela não viesse a ser a imperatriz do Brasil, que Nossa Senhora fosse a imperatriz. Pois aquela que governaria a nossa pátria. A Igreja depois proclamou oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. E, portanto, imperatriz a governar o Brasil com as graças de seu poder celeste. Muitas vezes o poder civil quis se levantar contra o poder espiritual. O Papa Libério, no tempo de Constantino, teve que reagir contra ele, que se deixando levar pelo engano da heresia ariana, quis entregar aos hereges
à Basílica de Milão. E em reação a isso, o Papa Libério fez uma magnífica carta ao imperador, inclusive recordando que ele haveria de morrer e dar contas a Deus e ir para o céu ou para o inferno. Ninguém escapa desse julgamento, não é, meus irmãos? Nenhum de nós escapa desse julgamento. Morreremos. Quando não sabemos. Mas morreremos. E ao morrer, daremos contas a Deus de nossa vida. Se morrermos em união com Deus, mesmo que precisemos passar pelo purgatório, acabaremos no céu. Mas se formos infiéis, terminaremos no inferno, onde estão os demônios. Pagando para sempre o preço dos pecados cometidos durante esta vida. Pensemos todo dia nisso. Pensemos todo dia na nossa morte. Não seja o apego às coisas da terra que nos desviem do caminho da lei de Deus para estarmos preparados na hora do julgamento. Para isso temos a igreja, não é? Temos a igreja com o batismo. Temos a igreja com a Santa Confissão. Essa maravilha que é reconhecendo os próprios pecados, procurarmos o sacerdote, declararmos as nossas culpas, arrependidos, sinceramente arrependidos, dispostos a não pecar mais, não importa a gravidade dos pecados que tenhamos cometido. Não há pecado sem perdão, se há arrependimento dele. Nós sabemos, por exemplo, que Judas se condenou. Podemos dizer que o pecado pior de Judas foi a traição de Jesus? O pior pecado de Judas foi não confiar na misericórdia de Jesus. Se Judas tivesse se arrependido da traição, e tivesse procurado Jesus para o perdão, hoje ele seria São Judas, o apóstolo arrependido.
o traidor arrependido. Mas ele, coitado, em vez disso fazer, se desesperou e foi se matar, se enforcando. Que coisa maravilhosa é a Santa Confissão. Que coisa maravilhosa que é. Seja qual for o pecado, o mais baixo que tenhamos descido em nossa miséria, e muitas vezes nós nos espantamos com a nossa própria ruindade, como se tivemos a ousadia de chegar àquele ponto. Mas, se nos arrependemos sinceramente, procuramos o perdão, recebemos o perdão e podemos nos salvar. Há no céu pessoas que cometeram pecados gravíssimos, certamente, mas que se arrependeram. Procuraram o sacerdote, receberam a absolvição. Arrependidos, é claro. Não basta ir confessar à toa. É preciso estar arrependido do que fez de mal e procurar o perdão sinceramente, humilhar-se diante de Deus na busca desse perdão, sabendo que encontrará esse perdão de sua misericórdia. Cumpramos nossos deveres. Sejamos católicos verdadeiros. Nosso Senhor só fez uma igreja, a Igreja Católica. Quando Nossa Senhora apareceu a Bruno Cornacchiola, que tinha se tornado comunista e protestante misturado, o que foi que Nossa Senhora disse a ele? Volte para o rebanho do meu filho. A Igreja Católica Apostólica Romana. Volte para o rebanho do meu filho. A Igreja Católica Apostólica Romana. É essa aparição que muda seu coração hoje. É porque você, quando era rapazinho, fez as 9 primeiras sextas-feiras do coração de Jesus, como ele prometeu. Porque meu filho cumpre as palavras dele. Cumpre. Mas só há uma religião verdadeira. A Igreja Católica Apostólica Romana. Nela está a verdade plena.
Aqueles que se deslocam de longe, por exemplo, para virem à Santa Missa aqui aos domingos, sabem disso. Sabem que não é qualquer missa que se celebre por aí. Ainda ontem uma pessoa me recordava a conversa de um padre. Ele foi confessado numa missa que ia celebrar de noite, mas veio mais gente do que ele esperava. Ele atendeu longamente muita gente. Depois ele disse: não dá tempo de confessar a todos, senão eu não posso celebrar. Eu vou celebrar e aqueles que não puderem se confessar antes, depois da missa, confessarão. Sem comunhão, sem confissão, vai comungar? É claro que não. É claro que não. É preciso estar arrependido. Preciso se confessar arrependido. Sabendo, sobretudo, se há pecado mortal, que merece o inferno. Merece o inferno. É preciso, então, respeitar a lei de Deus direitinho e a religião verdadeira direitinho para alcançar a salvação. Que fique em nossos corações o respeito ao poder civil, o respeito maior ainda ao poder religioso, a consciência clara da responsabilidade em praticar direito a religião, não na hora da missa, mas sempre. Modo como fala, modo como se veste, modo como procede. São recursos necessários e indispensáveis para nos preparar para a morte. Não dizemos no Santo Rosário: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte? Agora e na hora de nossa morte. Pedir para ter uma boa morte. Deve-se pedir isso todo dia. Todo dia. Para ter uma boa morte. Para estar purificado na hora da morte. Para mesmo que não tenha tido tempo de comungar, ainda esta semana passada aconteceu uma pessoa grave no hospital, começou a pedir à família: não me deixem cair no inferno, não me deixem cair no inferno, não me deixem cair no inferno. E então, um de nossos padres aqui foi chamado e foi atender essa pessoa. Entretanto, ela não estava em condição de comungar. Não estava. Não porque não estivesse perdoada, confessou direitinho,
mas porque estava com dificuldade de deglutir a Sagrada Hóstia. E nós sabemos que quando a pessoa comunga, não é? Logo que a hóstia fica em condição de se engolir, a pessoa deve engolir, porque a comunhão é um alimento espiritual. Deve imitar o alimento terreno, porque é um alimento. E é curioso que depois de alguns dias de receber o sacramento da extrema-unção e da confissão, essa pessoa que pedia para não deixarem ele ir para o inferno, melhorou. Foi melhorando de maneira que parecia que ia poder comungar. Mas parece que não. Continua viva, melhorou um pouco, mas não está em condição de comungar. Não está. Não porque não tenha feito uma confissão bem feita. Fez. Mas porque não tem condição de receber a Santa Hóstia. Pode ser uma purificação de Deus. Vai confessar, vai receber o perdão, mas não vai comungar. Quanto a nós, cuidemos de fazer isso direito. Confissão bem feita. Confissão bem feita. Se é pecado grave, o dever do arrependimento perfeito, na hora da absolvição e a disposição de passar a viver uma vida santa.